Nesse vídeo eu pretendo dar continuidade ao tema do abuso emocional em famílias, né, que é uma das propostas do canal, né, e comentar 6 formas comuns de abuso emocional por pais abusivos, por mães abusivas, né, rejeição, rejeitar, ignorar, ameaçar, isolar, corromper e explorar, né. A ideia é pensar alguns tipos de condutas que acabam minando a confiança de um filho ou corrompendo um filho, né? Bom, primeiro rejeitar. Quando a gente fala de rejeição, nós estamos falando daquelas coisas que fazem com que a criança se sinta inválida, não autônoma, né? Bom, tanto rejeitar como ignorar fazem com que uma criança se sinta assim, né? O que nós podemos pensar como forma de rejeitar uma criança? A crítica constante, né? Criticar todos os atributos, as escolhas, o que uma criança mostra como importante, o que um filho mostra como importante, desqualificar suas preferências, né? Uma das maiores dificuldades de pais ao verem seus filhos crescendo é entender que eles estão se tornando adultos e por estarem se tornando adultos vão desenvolver suas próprias preferências, né? A adolescência, uma das grandes problemas da adolescência é esse. Os pais entenderem que seus filhos têm suas escolhas e suas preferências, né? Rejeitar, desqualificar as preferências de alguém faz com que a pessoa se sinta não desejada, não importante, né? Desqualificar os próprios atributos intelectuais ou físicos, né? Dizer assim, você parecia uma criança tão inteligente, me decepcionei com você, ou nossa, nossa família tem pessoas tão bonitas, você é feio, né? São formas de rejeitar o que o outro é, né? Humilhar verbalmente, xingar, ofender, são formas de rejeição, né? Negar carinho e afeto são formas de rejeição. Aliás, pais homens fazem muito isso, principalmente pais homens com filhos homens, né? Negar carinho como se um filho homem não precisasse de carinho. Negar a possibilidade de ele querer companhia, querer afeto, de ele querer a presença do pai, né? É muito comum, principalmente pais homens com filhos homens, né? Excluir de relações, né? Diminuir o escopo das relações. Não vou te levar contigo para visitar os parentes porque você é bagunceiro, Isso também é uma forma de rejeição, faz a pessoa se sentir indesejada e pode piorar um comportamento, né? Se a criança é agitada, bagunceira, ela pode ficar mais ansiosa, mais agitada por ter sido punida, né? Porque ela quer construir relações, todo ser humano quer construir relações, né? Minimizar as escolhas e opções, né? Novamente, um dos grandes dilemas da paternidade, da maternidade educar um filho sem minimizar que ele vai se tornar uma pessoa autônoma e vai fazer suas escolhas, né? Ao você dizer que sua escolha é inválida, você está rejeitando, né? E as consequências dessa rejeição, novamente, tem a ver com os outros vídeos que eu comentei sobre familiares abusivos. Ou você vai fazer com que uma pessoa se torne assim, uma pessoa que rejeita o outro, né? E por isso abusiva ela mesma, né? Ou você vai fazer com que ela se sinta mal na vida adulta, insegura e rejeitada, mesmo quando não é, né? Bom, primeiro aspecto, a rejeição, rejeitar. Segundo, ignorar, né? Não responder aos filhos. Isso eu vejo muito na rua, a gente vê isso, pais. A criança, mãe, pai, puxa, chama atenção para uma coisa, é completamente ignorada, né? Não dá atenção às escolhas. Eu quero isso, eu quero aquilo, ou pode escolher isso, né? Ou aos dilemas, né? Não importa se é uma criança muito pequena, ela vai ter seus dilemas, ou um adolescente, as pessoas têm dilemas e têm dúvidas, e elas vão perguntar, vão querer atenção para pensar seus problemas, porque encaram seus pais como referências que podem lhes oferecer respostas, né? Se você ignora simplesmente um dilema de uma criança, ela vai pensar, todas as minhas dúvidas são menores, não são importantes, né? Isso acontece, por exemplo, com a escola, né? As crianças normalmente voltam da escola com problemas e dúvidas e perguntam aos seus pais. Seus pais falam, pergunta para o seu professor, ignora, né? Não conversar com uma criança. Seu filho, não importa se ele é um adolescente, se ele é uma criança muito pequeno, grande,
os seus problemas são tão importantes quanto os deles, né? Você não conversar como se ele fosse uma pessoa que não é capaz de entender as coisas, você está reduzindo o entendimento, da capacidade dele de construir o entendimento, né? Ignorar, então, acaba sendo uma forma de manter uma imaturidade de uma criança ou de um adolescente, né? E de se sentir mal. Se uma pessoa tem uma inquietação e quer conversar sobre aquilo, você, como pai, precisa aprender a conversar. Você não tem que ficar no sofá ignorando seu filho, porque os problemas dele parecem menores do que seu problema no trabalho. Não são problemas menores. Para aquela pessoa não são problemas menores, né? Então, negar a atenção, de uma maneira geral, né? Pode ser uma atenção emocional, pode ser uma atenção com saúde, tipo, a criança está com alguma dor, você fala, frescura, machucou o dedo, frescura, não é frescura. Se ela precisa de atenção para aquilo, não significa que você está mimando. Isso também é um grande equívoco, né? Uma pessoa com dor, você dá atenção a ela, não significa que você está mimando ela, né? Então, essas coisas é um equilíbrio difícil, né, entre o mimar e o dar atenção, né? Uma coisa não leva a outra. Você não está mimando se você está simplesmente sendo atencioso com uma pessoa, né? Não participar da vida dos filhos. Isso é uma coisa engraçada, eu vejo isso muito no Facebook. Os pais que nem sabem o que seus filhos aprendem no colégio, né? Que reclamam, não, os professores não estão ensinando. E você se preocupa? Você tem se preocupado realmente? Você está lá presente, né? Porque muitas vezes os pais não estão e julgam irrelevante a vida dos seus filhos, né? Acabam tratando, sei lá, o colégio como um depósito de criança, a creche como um depósito. Então, é uma falsa preocupação, né? Acontece que muitos pais têm essa falsa preocupação. Bom, rejeitar, ignorar, ameaçar. A ameaça é terrível para uma criança, para um adolescente viver sob ameaças. Você vai fazer 18 anos, vai embora de casa. Ou você precisa de ajuda para pagar o colégio, para pagar um curso, falar, se você não me obedecer, eu vou parar de te ajudar. Você vai aprendendo que você não pode confiar, né? Ou que as pessoas só vão fazer coisas para conseguir o que elas querem, não para te ajudar, né? Então você aprende a ser um adulto desconfiado se você é ameaçado, né? Mas muitos pais, no entanto, educam por ameaças, né? Por ameaças de punição, de raiva. Se você não obedece, raiva. Se você não faz o que quer, castigo, né? É uma forma muito antiga de punir e de condicionar os filhos. Só que a punição funciona. Só que a punição, a ameaça uma das coisas que mais provoca desregulação emocional, né? Mais provoca que uma criança ameaçada é uma criança que vai ter mais raiva, né? Então, aterrorizar uma criança, né? Você ameaçar de um abandono, ameaçar de violência, vou te bater, vou te abandonar, não vou mais te ajudar, né? Tudo isso cria um pânico, um medo e emoções descontroladas no filho, né? A raiva é uma das principais formas de ameaça. A criança não te obedece, você tem uma explosão, você pune de maneira raivosa, né? Tudo isso desregula também a criança. Aí depois você diz, meu filho é emocionalmente instável, meu filho é indisciplinado, meu filho... Mas se você agiu com raiva, ele está copiando o seu modelo. Ele está desregulado porque você se desregulou antes, né? Então, ameaçar destruir coisas, vou jogar seu videogame fora, vou jogar seu brinquedo fora, né? Ameaça, não vou te deixar mais encontrar seus amigos, né? Ameaça é uma das piores formas de abuso emocional, né? Rejeitar e ignorar faz com que uma pessoa se sinta insegura, mas a ameaça faz com que uma pessoa fique com raiva e descontrolada. Então, porque educar por meio da rejeição rejeitar e ignorar não é educar, mas educar por meio da ameaça é ainda pior, né? É educar para que uma pessoa se torne raivosa, né? Isolar, né? Além de ignorar, nós podemos estar isolando nossos filhos, isolando de outras amizades. É uma coisa importante para o desenvolvimento de uma criança, a socialização. Você não permitir de ter amigos é muito ruim, né? Então, você pode separar dos amigos,
impedir que construam amizades, impedir que tenha relações familiares, não oferecer apoio suficiente, né? Proibir interação com pessoas do lugar onde vocês moram, ou participação em grupos do colégio, em grupos de outra ordem, né? Muitos pais fazem isso por proteção, medo da vida urbana, né? Mas muitos usam o medo da vida urbana, da violência, como maneira de controle, de justificar seu controle. Na verdade, não se trata só do medo, se trata de um controle e de maneira de justificar para si próprio e para os outros esse controle, né? Mas você percebe que é um isolamento deliberado quando você pune por fazer novas amizades, quando você impede de fazer novas amizades, amizades em ambientes seguros, né? Quando você, ao invés de preferir que seu filho faça amizades, fala, não, fica em casa, vou te dar um videogame, né? Fique mais na internet, bonificar o isolamento, né? As pessoas precisam construir vida social. Você bonificar o isolamento, você está ajudando a criar um adulto que tem medo da vida social, né? Que tem insegurança na vida social, que não vai saber lidar com as interações, né? Você está impedindo a autonomia dessa pessoa, né? Outra forma de abuso, que eu diria que é tão problemática como a ameaça, né, é a corrupção, corromper, né? O que eu quero dizer com corromper? Incentivar a práticas nocivas. Por exemplo, incentivar ao bullying, à violência. Seu amigo brigou com você, bate nele, né? Ou reaja brigando, né? Assedie, né? Pais, isso é muito comum em pais machistas, né? Tipicamente machistas. Mexa com a menina, olha que menina bonitinha, meu filho, mexa com ela. O menino brigou com você, bata nele, né? Ou quando você ensina, e é assim que se aprende, racismo, machismo e diversas formas de preconceito em casa, né? Ensinar preconceitos são formas de abuso. Você está dificultando a vida social do seu filho. Você está ensinando coisas que vão piorar a vida social do seu filho quando ele for adulto, né? Mas eu não digo aqui, em termos de corromper, a principal forma de corrupção de uma criança é incentivar a violência, incentivar reações raivosas, incentivar a uma sexualidade perversa ou prematura, né? E envolver seu filho em atividades legais. Não conta para sua mãe, não. Tô aqui comprando drogas, não conta para sua mãe. Ou uma coisa bem comum nas gerações anteriores a mim, né? Você incentivar seu filho a mexer com meninas na rua, falar que tem que agarrar a menina, né? Falar sobre ir no puteiro, né? Esse tipo de coisa era muito comum na geração anterior à minha, a geração dos meus pais, né? Então você está incentivando a um tipo de prática ilegais relativos a drogas ou a prostituição e é comum, né? Esse tipo de coisa é comum, pais que eduquem os filhos assim, ou que oferecem, por exemplo, bebidas para a criança na juventude, né? Você pode estar estimulando seu filho a um alcoolismo, mas ao mesmo tempo um pai que faz isso acha, olha, meu filho é homem, porque beber é ser homem, né? Então, esse tipo de coisa também, corrupção, é tão destrutiva como a ameaça, né? Você está formando uma pessoa de atitudes nocivas aos outros, né? E por último, explorar, né? Pais que forçam seu filho ao trabalho, né? Pais que forçam seu filho, que exploram seu filho financeiramente, né? Uma coisa que eu noto às vezes nas ruas das grandes cidades, né? Pais que fazem seus filhos pedir dinheiro, né? Tá certo que é uma situação que as crianças na rua não têm outra opção muitas vezes, mas às vezes é uma situação forçada, né? Pais que estão ausentes da atividade econômica, que até poderiam, eles próprios estavam envolvidos na atividade econômica, colocando seus filhos no sol, né? No sol de meio-dia, pedindo dinheiro no sinal, isso cruzando no meio do trânsito. É uma situação muito perigosa também. Talvez às vezes ali não seja uma opção, mas é uma situação perigosa de exposição e de exploração, né? Um outro tipo típico de exploração é
tratar seus filhos como se tivessem sido cuidadores de outras crianças, né? Você tem um filho de 10 anos que vira o pai do seu filho de 2 anos. E aí ele não cuida direito, porque ele é uma criança, não vai saber cuidar direito, e você pune ele. Claro que ele não vai saber cuidar direito, ele é uma criança, né? Mas você pune como se fosse um adulto. Então, uma forma de explorar seus filhos, não só financeiramente, é explorar ele como se fosse um empregado, um cuidador, alguém com responsabilidades maiores que ele tem, porque ele não aprendeu ainda. Ele está aprendendo, formando as coisas mais básicas para a sobrevivência em sociedade, e você está exigindo uma grande responsabilidade formadora dele. Então, esse tipo de exploração, como se ele fosse um subpai, também, né, é problemática, porque as pessoas que fazem seus filhos serem co-cuidadores também punem seus filhos se não forem bons pais, né? Eles acabam sendo pais dos irmãos e sendo punidos por não fazerem isso bem, porque eles não sabem fazer. E não é responsabilidade deles também fazer isso, né? Então, uma forma de explorar seus filhos é exigir responsabilidades financeiras, né, responsabilidades emocionais, de adultos, e punir caso eles não façam, né? Então, o objetivo desse vídeo foi mostrar formas de abuso familiar que são muito presentes também, são cotidianas. Algumas famílias, e essas famílias são extremamente perversas, fazem todas essas ao mesmo tempo, né? E não é raro, né? E os efeitos disso na formação de alguém é muito ruim. Ou a gente está criando um adulto que vai reproduzir todas essas formas de exploração e de abuso de seus filhos, ou a gente vai criar um adulto que não consegue viver em sociedade se sentindo bem consigo próprio, né? Então, rejeitar, ignorar, ameaçar, isolar seu filho, corromper com ideias nocivas à vida dos outros, explorar, todas essas são formas de abuso frequentes, mas formas de abuso que ou vão criar no futuro um adulto abusivo, ou vão criar um adulto que não se sente bem consigo mesmo e não se sente bem vivendo em sociedade, né? Então, o objetivo desse vídeo foi mostrar essas formas de abuso familiar. Eu vou continuar com o tema, né, sobre abuso nas relações familiares nos próximos vídeos, tá? Eu tenho trabalhado por tópicos, né? Falei de relacionamentos amorosos, então nos próximos vídeos ainda vamos dar conta desse tema. Então, obrigado e até os próximos.